Alô? Não sai aí. Ah, beleza. Então, cara, eu vim falar desse mano aí, cara, esse Nux, alguém já ouviu falar dele, alguma coisa assim? Já, tipo, vou fazer um Hello World nesse cara aí, velho. Então, eu tinha um problema para resolver e ele resolveu a minha situação. Tipo, eu tinha que fazer um app em si e esse cara, basicamente, ele existe para o Webpack não te fuder. Basicamente isso, tá ligado? Porque a configuração do Webpack é um cu e esse cara resolve. Mas é basicamente isso, cara. Então, tipo, legal nessa tal que eu fiz poucos slides, mais pra gente trocar experiências com uma pessoa que já resolveu, vamos dizer assim, já usou esse cara por necessidade, realmente. Então, me apresentando, o meu nome é Igor, eu sou tech lead na Horizon, e a Horizon ou Horizon, depende se você fez CCA ou não. Então, vocês conseguem me achar em qualquer lugar pelo aquele nickname, username, aquela porra ali. E tem meu site aqui tem os meus slides, tem artigos de view, tem até um curso lá que parou depois que eu vim para São Paulo, meu tempo basicamente se esgotou, mas está bastante completo. Falando do problema que eu tinha, na antiga startup que eu estava trabalhando, antes da Horizon, eu tinha que fazer um marketplace, e esse marketplace ele tinha que ter um SEO muito bom, e eu tinha um prazo muito absurdo para entregar. É uma coisa que o Vue ele consegue me responder muito bem por causa do databyte e diversas outras coisas, além de simplicidade. Então, eu tinha um marketplace, ele tinha que ser totalmente bom em questão de SEO e diversas outras coisas. E eu falei, cara, vamos fazer um SSR, vamos fazer um server-side rendering para resolver esse meu problema. Aí eu tinha entre o React, para usar o Next, que é a solução do React, e usar o Vue. E o time que eu trabalhava era muito aberto essa questão, tipo, eles usam, na verdade, .NET Core. A gente ficou naquele negócio, será que o .NET Core tem suporte para fazer CSR? Aí acabou que a gente optou em deixar o .NET Core como API e a gente usar o Node mesmo para fazer o SSR em si. Aí a gente falou, vamos usar esse cara e vamos ver o que acontece, mano. E no decorrer do desenvolvimento a gente falou, cara, apesar de no próprio GitHub dele eles falarem, o negócio não está bom para usar, ele resolveu bastante bem o meu problema. Para quem não sabe o que é server-side rendering, explicando bem por cima aqui como ele funciona, ele é basicamente, ele vai compilar a tua aplicação antes de jogar para o browser. Então, vamos pensar o seguinte, imagina que você tem uma dashboard e a sua dashboard, a sua aplicação em si vai ter uma div lá que tem o ID do Apple, por exemplo. Quando você joga isso para o cliente, ele vai estar só o ID app lá. Todo o conteúdo da tua dashboard não vai ter sido carregado ainda, porque no caso da dashboard a gente faz um Ajax, bota uma SPA lá, fazer um single page application. No caso do server-side rendering, sempre no primeiro request que for feito para a sua aplicação, ele vai compilar tudo e já mandar o HTML estático para você. Então, tipo, no caso do Nuxt, se você der um view source nele, você vai ver todo o HTML, que em tese só seria renderizado no client, você já vai ver tudo lá. Assim como CSS vai estar tudo inline. Inline eu digo não inline no componente, mas inline entre tags e styles. E isso acaba me dando mais performance, porque o primeiro request já vai ter tudo compilado, enfim. E todos os outros requests acontecem no browser como uma aplicação SPA normal. Beleza. Aí, no caso, a gente fala desse cara aí com essa logo super criativa, né? O cara só girou e botou uma animação muito feia lá no site, mas essa logo é muito feia, mano. Essa logo é muito feia, mano. Puta logo feia, puta letra também é feia pra caralho, mas enfim. Esse cara, ele resolve o problema e, como eu falei, ele não deixa você sofrer com o Webpack na hora de configuração. Se você for fazer uma configuração com o Vue, com o Webpack fazer SSR, apesar de ele ter um tutorial bastante bom, como estava aqui no outro slide, tem até a documentação própria SSR, ele resolve bastante problema para você. Então, tipo, coisas que você não precisa fazer, como o caso, configurar o Webpack, configurar load, configurar o Webpack com Express, por exemplo, esse cara vai resolver o teu problema nesses casos, vai te dar uma produtividade maior. Para usar ele, basicamente o Vue init, ele é só um template, você bota o start do projeto, todo mundo está acostumado a fazer em Vue, e ele vai te dar uma estrutura básica de diretórios. Era um pouco diferente, é um pouco difícil de você se acostumar. Se você faz uma aplicação cliente normal, porque tipo, você não tem aquele main.js, onde você colocaria os starters das suas funções e coisas do tipo, você tem ali em contrapartida aquele Nuxt config e uma pasta de plugins, uma pasta de middles, para você meio que
faz aí o negócio e vai lá. Mas a gente, quando desenvolveu lá, a gente acabou chegando a uma conclusão bastante boa do que fazer com determinado tipo de pasta. Eu consegui falar com os caras lá e eles me deram a aplicação de novo para me mostrar. Eu não posso mostrar o código-fonte, mas eu posso mostrar a estrutura de diretórios, que eu vou mostrar para vocês no terminal ali depois, porque como é uma aplicação que já meio que já estava em produção, quando eu saí de lá, eu não consegui fazer um view da árvore de diretórios dela, por isso que eu acho melhor mostrar no terminal. Mas é basicamente isso. Eu quero mostrar direto, que eu já explico certinho, mas antes eu tinha duas dicas que, tipo, uma dessas duas dicas eu já tinha comentado no Meetup de View, que era basicamente você separar cada componente por tipo de propriedade no seu view, por exemplo. Então, como a aplicação lá cresceu muito, a gente tinha um problema no caso de componentes, tá ligado? Mesmo que você faça componentes muito específicos e para coisas muito específicas, no caso, esse teu arquivo ficava muito grande e ficava difícil de fazer manutenção. Então, a gente pensou em vamos modularizar essa porra, tá ligado? Então, o que a gente fez? Quando eu estava saindo de lá, eu já consegui fazer essa implementação, que é tipo você colocar uma pasta properties dentro do teu componente que vai chamar os arquivos que estão dentro de uma pasta properties, que cada arquivo daqueles que estão sendo chamados ali é uma propriedade do seu view. Então eu tenho ali, eu importo data, chamo data e meu arquivo de componente fica basicamente meu template. Então com isso você consegue ter uma modularização muito boa e você consegue fazer a manutenção desse código muito fácil também. Como a gente usava o style separado, a gente não usava estilo no componente, ficou bem fácil de manter. E outra coisa, que era uma lib que a gente estava escrevendo lá, que quando eu saí, eu participei metade do desenvolvimento dela, mas a gente estava em prototipação, era uma lib para escrever teste, que era você escrever o teste no componente. Só que a gente tinha diversos outros problemas, como, por exemplo, a gente conseguia escrever teste no componente, mas a gente não conseguia, por exemplo, o teste ficava no componente. Então, quando você dava o build, o teste ainda estava lá. Então, era um arquivo a mais. Então, a gente estava vendo formas de fazer isso de uma forma mais fácil, que o bundle não ficasse tão grande. Mas escrever teste no componente, que eu digo, ter uma propriedade a mais escrito teste, e você escrever o teste no próprio componente. Então, isso fica muito mais fácil de manter, ainda mais quando você tem uma organização de diretórios dessa forma. Então, eu queria mostrar ali o... Consigo lá mostrar? Só o... Deixa eu ler. Vamos aí. Então, beleza, né, mano? Aqui, ó. Então, tipo, eu tenho ali a minha pasta vendor, que eu coloco diversas coisas, mas o que importa é que eu tenho minha pasta pages, no caso do CSS, que ele é totalmente modularizado conforme a aplicação foi feita, mas no caso da minha pasta pages, cadê a minha pasta pages? Que é no caso da minha aplicação em si. No caso do Nuxt, a forma como você organiza a tua pasta pages é a forma como ele vai fazer suas rotas. Então, eu tenho uma rota chamada como funciona, por exemplo. Como é um marketplace, a gente não poderia colocar isso em inglês. Era bom a gente colocar em português por causa, tipo, o URL amigável, esse tipo de coisa. Então, a gente colocou em português. Porque o Nuxt ainda não proveu uma forma fácil de você trocar isso, fazer a internacionalização desse tipo de coisa em arquivo, a nível de arquivo. A gente tem middles, que é tipo, a gente colocou as libs de fora no middles. No caso de plugins, são coisas que a gente usa dentro do view, como, por exemplo, eu tenho no meu prototype um objeto de configuração, eu tenho meus filtros aqui, eu tenho o Google Analytics, eu tenho HTTP, loader, mixins e diversas outras coisas. No caso de layout, que é basicamente o router view da sua aplicação, aí eu tenho o Docker, enfim, a minha pasta de componentes totalmente modularizada da mesma forma que eu faria uma SPA normal. É basicamente isso. Eu não posso mostrar código, mas é isso. A forma de organizar é parecida como você faria numa SPA normal, só que com algumas outras contrapartidas, como limitação de diretório, como é o exemplo do Nuxt. Se eu não estourei meu tempo, eu acho que é isso.